O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei vossos bens e dai esmola, fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade vos digo, ele mesmo vai sentir-se, fazê-los sentar-se à mesa, e passando o servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Mas ficais certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai pôr à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão ao chegar encontrará agindo assim. Em verdade vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará no dia inesperado, e numa hora imprevista, ele o batirá ao meio, e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecer a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Queridos, estimados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, hoje nós somos convidados a refletir na liturgia de hoje sobre a vigilância, sobre a fé. Muitas vezes nós ouvimos alguém dizer: Padre, eu perdi a minha fé. E tudo isso acontece diante de alguns fatos difíceis que nós encontramos na vida. E nós passamos por algumas dificuldades tão grandes que às vezes a pessoa vai dizer: eu perdi a minha fé. Olha, quando nós temos uma fé verdadeira, você não perde a fé. Quem perde a fé é porque não teve fé. Você pode ter a sua fraqueza, ter seus pontos de vacilar na fé, de fraquejar na fé, mas não perder a fé. Os discípulos também fraquejaram na fé, e Jesus os orienta para voltarem novamente a ter uma fé verdadeira, uma fé que é alimentada pela oração. Olha, alguns exemplos que a liturgia de hoje traz de uma verdadeira fé. Abraão, já com a sua idade, uns 75 anos ou mais, é o momento de já estar mais tranquilo, de não ter mais aventura mais, já estar ali com a vida já pronta, a família, também estar ali com os seus bens. De repente Deus pede a Abraão
distante, lugar estrangeiro. Abraão aceita esse convite de Deus, deixa tudo e vai. Tudo isso pela fé. Um dia, Deus também, talvez querendo testar a fé de Abraão, vai dizer para Abraão: sacrifica o seu filho em meu nome. E Abraão se dispõe a sacrificar o seu único filho, que tanto amava, para Deus. Deus deve a Abraão: não é necessário. Então tudo isso pela fé. E Abraão não vacilou na fé quando Deus pede para ir para um lugar distante para sacrificar o seu filho. Sara, de idade muito avançada, estéril, pela fé concede filho. Então tudo isso pela fé. Aí do Jesus fala mais Jó também perdeu tudo. Perdeu família, perdeu a riqueza, perdeu por último a saúde, mas não perdeu a fé. Ele vacilou na fé, ele fraquejou na fé, mas não perde a fé. Então por isso nós também, diante de acontecimentos da nossa vida, não podemos dizer: eu perdi a minha fé. Não, meu Deus, olha, eu fraquejei na fé, me ajude a levantar e continuar a minha caminhada. Então em momentos assim, tem alguns questionamentos que nós fazemos para Deus, mas não vamos perder a fé. Se você tem fé, você não perde. Você quer alimentar a sua fé, você pode até ter seus momentos de fraqueza, mas eu alimento na fé, na oração. E é essa fé que nos leva também a praticarmos a vigilância, sermos vigilantes. Por quê? Não sabemos o dia, não sabemos a hora que Deus vai nos chamar. E às vezes nós levamos a vida de um jeito tão diferente, nós levamos a vida tão distante de Deus. E o dia que eu tiver que prestar contas a Ele, eu estou vigilante? Ou será que eu penso que não vou prestar contas a Deus na minha vida? Vigilantes do quê? Não sabemos o dia, não sabemos a hora. E Jesus disse: sede como aquele empregado que, quando o Senhor vai para uma festa de casamento, aquele empregado cinge-se com o avental e dali fica com as lâmpadas acesas, à espera do seu patrão. E quando o patrão da cidade está chegando, ele vai ao encontro dele. Mas qual o sentido de cingir os cílios? Colocar o avental. Colocar o avental é sinal de serviço. Lâmpadas acesas. Eu estou aqui em sinal de prontidão para a nossa vida. Nós devemos sempre estarmos cingidos com o avental, sinal de trabalho, sinal de vigilância. Luzes acesas, estou à espera. A nossa vida deve ser sempre no sentido de estarmos vigilantes para que um dia possamos encontrar Deus. Quando? Nós não sabemos, ninguém sabe. E aqui a gente volta ao Evangelho do passado, aquele homem rico que preocupou em ter, não preocupou em vigiar, até a sua própria saúde. Ele não teve a vigilância de cuidar, de zelar da sua saúde. Hoje mesmo vai prestar contas da sua vida, porque não foi vigilante. A nossa vida, ela dá os sinais. Deus dá os sinais para nós. Então por isso, a cada dia é dia de eu ir me preparando. É a preparação de cidade dessa vida aqui na terra. Não é depois que eu morrer, não. Eu vou prestar contas depois da minha morte. Mas nesse mundo, nós vamos nos preparando. Então a fé me leva a me tornar vigilante. Olha, Jesus chama a atenção. O inimigo não dá trégua. O inimigo está sempre à espreita, rodeando, para que nós possamos cair nas armadilhas dele. Nós temos que tomar muito cuidado com o inimigo, porque o inimigo às vezes me tira do caminho de Deus. O inimigo me leva a não manter a vigilância. Ele vai me tentar. Ele está sempre rodeando conosco, em nosso meio. E nós, às vezes, na fraqueza, nós deixamos levar as tentações dele. Então, que nessa caminhada